No episódio 124 do Papo de Marketing, a gente falou sobre posicionamento como sistema de renúncias. Que posicionamento não é discurso, é decisão. É o que você escolhe não fazer. Hoje, a gente continua nessa linha, porque no final das contas tem um mito que assombra o marketing e a gestão há anos. A ideia de que se você tiver dados suficientes, as decisões tomam a si mesmas. Mas quer saber? Não tomam. Dados não decidem, absolutamente. Pessoas decidem. E hoje vamos falar sobre por que confundir uma coisa com a outra pode ser muito, mas muito perigoso. Antes disso, aproveite para deixar o seu like, valorizar o vídeo, o trabalho feito no canal, não custa nada. E não se esqueçam de ativar o sino do YouTube para receber as notificações das novidades do canal. Eu sou o Theo Augusto Monteiro, aqui comigo, como sempre, Gino Belli, e este é o Papo de Marketing. Tudo certo, Gino? Tudo certo, Theo. Tudo polarmente frio aqui na minha terra. Tá frio, tá frio. Muito bom. Por aí não, por aí tá calor, né? Tô vendo aí. Tô nas Bahamas, né, Gino? Aqui, claro, você sabe, né? Papo de Marketing é internacional, né? Isso é verdade, né? Eu tô aqui no interior de São Paulo mesmo, mas vamos lá. Não foi dessa vez, Theo, que eu fui para as Bahamas. Seguinte, Theo, preciso aí desabafar uma coisa logo de cara. Manda. Hoje em dia, toda reunião começa com alguém abrindo um dashboard enorme, cheio de gráfico colorido, KPI piscando, número em tempo real, né? Aquela alegoria de cores. E todo mundo fica olhando para aquilo com uma cara de seriedade profunda, né? Assim, como se os dados fossem falar, né? Mas, né? Ficou bom. O que ninguém comenta é que muitas vezes aquela reunião não vai a lugar nenhum. Isso, né? Porque ninguém sabe o que fazer com aquilo, né? Então, o dashboard virou cenário, né? É como aquele tapete da sala bonito ali que ninguém pisa, né? Então, não piso aqui que esse tapete não é de pisar, é de ver, né? Não serve para nada. Perfeita essa imagem, Gino. E olha, mas no fundo tem uma explicação psicológica para isso, viu? O dashboard, ele dá a sensação de controle, né? Você olha para aquele painel todo iluminado e pensa, eu estou no comando, né? Eu estou no controle. É reconfortante. Chega a ser quase meditativo, né? Mas aí o problema aparece quando o dashboard vira um substituto para o pensamento. Então, em vez de você perguntar por que isso está acontecendo, a pessoa só diz: o número diz que, e ponto. Acabou, fim de conversa. O número virou a resposta. E daí, o que você faz com isso? Pois é, né? Isso tem um nome bonito. Paralisia por análise, olha que legal. Você Tá aí. fica tão focado em coletar, organizar e visualizar o dado que nunca chega na parte de agir, né? Então, é aquela coisa, você cria lá um bando de dados, né? Não um banco de É isso dados para aí. tomar decisão, né? E tem empresa aí que passa o mês inteiro atualizando relatório e chega na última semana sem ter tomado uma decisão sequer. Aí, como diria Fernando Henrique Cardoso, assim não pode, assim não dá. Exato, Gino. E olha, e aqui mora uma armadilha muito real. Dados não reduzem a incerteza, eles apenas a quantificam. Então, assim, você continua não sabendo o que vai acontecer. Só que agora você tem um número bonito para descrever o que você não sabe. Então é quase que como a gente pode chamar, uma ilusão sofisticada. E só isso, nada mais. É isso mesmo, Théo. E vou colocar mais uma bomba aqui. Ó. A maioria Eita! das empresas começa pelo lugar errado quando o assunto é métrica. Uhum. Elas perguntam primeiro o que a gente mede, quando deveriam perguntar o que a gente quer fazer, né?
Pode parecer simples, mas muda tudo. Quando você começa pela métrica, você fica escravo do que é fácil medir, né? E nem sempre o que é fácil medir é o que realmente importa, né? E É tudo é isso aí, ótimo relativo. ponto. É, sem dúvida, Gino. E olha, tem até um princípio muito famoso que explica isso, a chamada Lei de Goodhart, né? Em Hum, síntese, mostra mais ou menos o seguinte: quando uma métrica vira um objetivo, ela deixa de ser uma boa métrica. Isso porque as pessoas começam a otimizar a métrica em vez de otimizar o resultado que ela representava. Tem um exemplo clássico que é o de um hospital que ele começa a ser avaliado pelo tempo de espera. Aí o que acontece? Os médicos aceleram o atendimento justamente para baixar o número. A métrica melhorou. A qualidade do atendimento, bom, essa nem sempre, né? é verdade, o cara chega lá com uma dor no rim e o médico fala, é virose, vai lá para casa, né? Daí Toma uma dá, aspirina, tá resolvido. e vai embora, mas não é, né? Então, assim, não adianta, né? Então, esse é o tipo de dado aí que é o tipo da ação que você só mexe com a métrica, você não mexe com a ação necessária em relação a isso, né? Uhum. Claro, né, então, no marketing isso aparece aí o tempo todo. A taxa de abertura de e-mail virou obsessão, né? Então, Nossa. o engajamento no Instagram virou objetivo, né? O Esse custo por quase clique todo mundo, né? o custo por clique sendo minimizado aí a qualquer custo, né? Até em aula eu falei com os alunos justamente sobre as métricas da vaidade, né? Então não adianta você ter um monte de Sim. seguidor, né? Que isso não quer dizer que vai aumentar o seu faturamento, né? Falando nisso, não esquece de falar para eles, viu? Olha, tem um episódio do Papo de Marketing sobre métrica de vaidades. Clica aqui em cima que dá para ver lá. Exatamente, né? Então, e se você que está assistindo não viu, ou não lembra, ou esqueceu, ou também não sabe, vai lá e assiste. Aprender alguma coisa, certo? Então, ó, voltando aqui, né? Essas métricas elas tomaram o lugar da pergunta real, que é: será que a gente está gerando valor para alguém? Em temas Pois assim. é, pois é, Gini. Sabe o que é o mais irônico aqui? É que os melhores estrategistas que eu conheço, inclusive, olham os dados por último, né? Eles chegam com uma hipótese, né, com um problema, com uma intuição baseada na experiência e no contexto deles. E usam os dados para confirmar, para ajustar ou para refutar. Então os dados entram no final do raciocínio, não no começo. Aí que tá, Isso é fundamental, Theo, porque dados sem hipótese é só barulho, não é? né? Então é aquela coisa, é como se chegar no supermercado sem lista e comprar tudo que aparece bonito na prateleira, né? Então sai com o carrinho cheio sem nada para fazer o jantar, né? Tá certo. Olha, vamos falar aqui de algo que a maioria das empresas, na boa, né, Gino, não admite em voz alta, né? Ter muitos dados pode ser tão paralisante quanto não ter nenhum. Tem um fenômeno que os psicólogos chamam de overchoice, né, chamada sobrecarga de escolhas. Quando você tem opções demais, a tendência é não escolher nada, ou escolher o que parece mais seguro, o que geralmente é o que já foi feito antes, né? E aí você tem uma empresa altamente instrumentalizada, só que fazendo sempre a mesma coisa. Não dá certo, É, não vai funcionar nunca. Theo, e você já ouviu falar, né, do termo analysis paralysis, né? Exatamente. E a empresa ela fica tão ocupada analisando que esquece simplesmente de agir. Uhum. E claro, né, o mercado ele não vai esperar você agir, De jeito certo? nenhum. Então, enquanto aí você refina o quinto relatório, o concorrente já lançou o produto. E é aquela coisa, né? Ó, eu conheci um gestor uma vez e o cara era muito brilhante, o cara era top, né? Que ele não Certo. tomava nenhuma decisão sem ter pelo menos três fontes de dados convergindo. Uhum. O problema é que quando as três fontes convergiam, a janela de oportunidade já tinha fechado, né? Então, this ship is sail, né? Daí já era. Daí Too slow, né? Too slow.
Too little, Muito too devagar. late, né? É, é isso aí. E olha, Gino, aqui está o ponto central do episódio, né? Dados são usados na maior parte das vezes para você legitimar uma decisão que já foi tomada, não para tomá-la de fato. Então, assim, você já tomou uma decisão com base em intuição, experiência, em contexto, e depois você foi buscar os números que sustentavam isso. Tudo bem, a maioria faz isso, pode ser honesto, tranquilo, todo mundo faz. E não é necessariamente errado, vamos deixar isso claro. O problema é quando a gente finge que não faz. Aí que está o negócio. E tem o lado, e tem o dark side, né? Que, né, tem um lado mais sombrio nisso, que é quando os dados são usados conscientemente para justificar uma decisão ruim que já foi Hum, tomada. é. Então você monta o relatório para provar o que você quer provar. Né? Escolhe o recorte de tempo certo, o segmento certo, o benchmark certo e pronto. Os dados dizem que você precisava que eles dissessem. É aquela história, né, Theo? Depois da onça morta, todo mundo é caçador, né? Top, muito bom. Isso tem um nome também, viu, Gino? É o chamado cherry picking de dados. E é mais comum do que qualquer um gosta de admitir, né? O dado, ele virou uma ferramenta retórica, né? E quando isso acontece, a organização perde a capacidade de aprender. Porque afinal de contas ela nunca está errada. Por essa ótica, ela nunca, não tem nada de errado ali. Os dados sempre confirmam o que ela já queria fazer. Dito isso, hora do nosso quadro favorito, o conceito mal interpretado. E hoje não poderia ser diferente, né? O marketing orientado a dados. Vamos lá, é o seguinte. A versão errada que todo mundo repete é o seguinte, ó. Ser data-driven significa obedecer os números. Então, se o número diz para você fazer, você faz. Se o número diz para você parar, você para. O gestor, a gestora, virou um executor de algoritmos. Só isso. A É, versão é, é, a, correta? Hã? é a Diga. numerologia, né? A numerologia corporativa, né? Pronto, falou tudo. É isso aí. Inauguramos uma nova terminologia agora. Numerologia corporativa. Boa, Gino. É isso aí. Só que essa é a versão errada. E a versão correta? A versão correta, gente, é ser orientado a dados significa usar dados como lente, não como bússola. Então você ainda precisa do julgamento humano, você precisa do contexto, você precisa da experiência e principalmente da coragem de agir mesmo com incerteza. Ó, dados reduzem o risco, eles não eliminam a responsabilidade de decidir. Hashtag fica a dica. Muito bom, muito bem dizido, como dizem aqui, Theo. Pronto. E, e Ainda deixa eu. dizem assim, né? É isso. Isso aqui ainda é dizido, né? Aqui é Que dizido beleza. isso. Então, assim, Patrimônio cultural de Pinhal. nossa, isso aqui é relíquia, é tradicional. E deixa eu complementar aqui, Theo. Um dado sem contexto é um dado perigoso. Né? Então, Verdade. a taxa de churn subiu 3%. Isso pode ser uma catástrofe ou pode ser um sinal que você finalmente afastou os clientes errados. Uhum. Né? Como eu disse, tudo é relativo. Né? Um fio de cabelo na cabeça é pouco, na sopa é muito. Né? Então, assim, depende de onde você está, do que você decidiu ser, do que você decidiu também não ser. Né? Então, dados sem estratégia não orienta. Ele, na verdade, ele só te desorienta. Olha, o que a gente quer deixar hoje aqui é simples e direto. Dado é ferramenta, não é um oráculo. Né? É como toda ferramenta, o que determina o resultado é quem está usando e com qual intenção. O risco real não é você ter poucos dados, é você literalmente terceirizar a responsabilidade de decidir para aqueles indicadores. Afinal de contas, né, quando algo der errado, e vai dar, não estamos rogando praga para ninguém, isso vai acontecer, vai dar alguma coisa errada. Não tem como culpar o dashboard. Quem decide foi você. Gente, no próximo episódio, vamos continuar esse fio para encerrar a 10ª temporada do Papo de Marketing. Vamos falar sobre disciplina estratégica, como sustentar as decisões difíceis
quando a pressão do curto prazo, bate na porta. É o tal negócio, né? Saber decidir é uma coisa, agora saber manter a decisão, essa aí é outra completamente diferente. Fique ligado, participe do nosso canal no WhatsApp para receber conteúdos exclusivos que não aparecem em nenhum outro lugar. E lembrem-se que vocês podem assistir e ouvir todos os episódios no nosso site papomarketing.wordpress.com. Muito obrigado pela atenção e pela companhia. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau. E olha só, seguinte, preste atenção para aprender alguma coisa. Só para deixar bem claro, né? Se a sua empresa só toma decisões quando os dados são unânimes, claros e sem ambiguidade, ela provavelmente não está tomando decisão nenhuma. Toda unanimidade é burra. Está esperando o mercado decidir por ela. Deu a entender? É isso. Tchau. Oferecimento Kit Kat, porque às vezes não dá para jantar. Beba Coca-Cola Zero. É isso. Tchau. Fui.